Estamos de volta aqui, professor Tiago, retornando com as aulas para vocês. E hoje nós vamos falar de divisão celular. O que vem a ser divisão celular? Como o próprio nome diz, é a divisão de células, né? Mas qual a importância desta divisão? Essa divisão é importante porque ela permite a reprodução assexuada de alguns organismos celulares. Quando a gente fala reprodução assexuada, é quando não há a participação de gametas sexuais. Também permite o crescimento, o desenvolvimento dos organismos, além de permitir a reposição de células lesionadas ou mortas. Essa é a importância da divisão celular. Lembrando que há algumas células que não entram em divisão, como as células musculares, as hemácias. Também nós vemos algumas células do sistema nervoso que não entram em divisão. Acontece que elas vão se manter ativas, desempenhando as suas funções. A divisão celular é dividida em mitose e meiose. A mitose é um tipo de divisão onde uma célula diploide ou uma célula 2N vai dividir, dando origem a outras duas células diploides, duas células 2N. Na mitose, há uma conservação da quantidade de cromossomos. Já na meiose, uma célula 2N, uma célula diploide, vai sofrer divisão, dando origem a 4 células haploides, 4 células N. Quando você olha a figura, você observa que as células na mitose diploides começam com 2N, certo? E ao final você observa na mitose duas células com a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe. E na meiose, a quantidade é a metade da célula mãe. A meiose acontece na produção de gametas, na produção de espermatozoide, na produção do óvulo. E a mitose acontece na divisão celular do resto das células corporais. Ok? Então, vamos falar desses dois tipos de divisão propriamente ditos. Vamos começar pela mitose. A mitose é o tipo de divisão celular equitativa. Equitativa porque as células filhas são geneticamente idênticas à célula-mãe. Isso quer dizer que possuem a mesma quantidade de cromossomos. O conjunto de cromossomos da célula-mãe é o mesmo conjunto de cromossomos das células filhas. No nosso corpo, como eu havia mencionado, a maioria das divisões celulares acontecem por mitose. Por conta da mitose é que nós crescemos, nós desenvolvemos. Quando há a morte celular que acontece diariamente, há a reposição dessas células por mitose. Há a substituição das células velhas e desgastadas por mitose. Há esse processo. Okay? Então, a mitose assegura que cada célula filha, como nós vimos no slide anterior, receba um conjunto inteiro e perfeito de cromossomos. A mitose, ou a divisão mitótica, ela é dividida em intérfase, o ciclo celular é dividido em intérfase e fase mitótica. Tá? A intérfase é a fase que precede ou antecede a fase mitótica. Okay? A fase mitótica é composta por prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nós vamos começar a falar sobre a intérfase. A intérfase, como eu falei, a fase que precede a divisão mitótica, é a fase onde há a duplicação do DNA. Há uma intensa atividade metabólica que prepara a célula para a divisão. Okay? Há um crescimento da célula, a produção de algumas enzimas, a produção de estruturas celulares, principalmente os centríolos, além da duplicação de DNA, como eu havia falado, e também o acúmulo de energia para a sua divisão. Então, aqui nessa figura nós vemos o nucleolo, o DNA já duplicado, a membrana nuclear, prestem atenção, no nucleolo e na membrana nuclear, e também o centrosomo. O centrosomo nada mais é do que o centrosomo ou centro nuclear
é uma organela próxima ao núcleo e que vai atuar na organização interna e funcionamento da célula. Então, esse é o centrosoma e ele é formado por dois centríolos. Ok? Vimos intérfase, agora nós vamos para a prófase. Essa divisão prófase, metáfase, anáfase e telófase é uma divisão didática. Tá? Não há uma divisão clara ou específica visualmente. É uma divisão didática para facilitar o entendimento. Para vocês decorarem, lembre, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometo a Ana telefonar. Pró, de prófase, met, de metáfase, a Ana, an, de anáfase, telefonar, tel, de telófase. Tranquilo, né? Então vamos lá, na prófase. Na prófase, nós observamos que os cromossomos já duplicados, eles vão começar a se condensar. O fuso mitótico, ele começa a se formar, ok? E há uma migração dos centríolos para os polos da célula. Então, os centríolos vão migrar para os polos da célula, a formação do fuso mitótico, okay? Há um crescimento desse fuso mitótico à medida que os centríolos vão separando. O nucleolo desaparece. Se vocês retornarem ao slide anterior, há a presença do nucleolo na intérfase, já na prófase não tem nucleolo. E o desaparecimento do nucleolo é um sinal de que também vai haver o rompimento ou desaparecimento da membrana nuclear. Esse é o início da prófase. No final da prófase, a célula vai estar como? O envelope celular, nuclear, ou carioteca, já se rompeu. O fuso já começa a organizar os cromossomos. O fuso se liga aos cromossomos, tá? Que já estão condensados, já estão compactos. O envoltório se rompeu, o que faz com que os cromossomos sejam liberados no citoplasma. Esse fuso, então, que se liga aos cromossomos, cresce. Esse é o final da prófase. Então, no final da prófase, a gente já não tem a presença do núcleo do envoltório nuclear. Os cromossomos estão dispersos, condensados. O fuso mitótico cresceu e capturou esses cromossomos. Essa fase final da prófase também pode ser chamada de prometáfase, que indica que vai acontecer a metáfase, a fase anterior à metáfase. Então, terminada a prófase, vamos para a metáfase. O que acontece na metáfase? Como nós podemos observar nesta figura, os cromossomos duplicados estão na linha ou na placa metafásica, que é o meio da célula. Tá? Nós vemos os centrossomos em polos opostos da célula e os cromossomos reunidos na chamada placa equatorial ou placa metafásica. Então, os cromossomos estão alinhados no meio da célula. Nessa fase, na metáfase, é quando os cromossomos atingem o máximo da sua espiralização e visibilidade, ou seja, a máxima condensação e visibilidade. Ok? E como nós podemos observar, o fuso está ligado a cada cromossomo. Superior ligado a cada cromossomo, a cada cromátide. Cromátide é a divisão, a metade, vamos assim dizer, do cromossomo. Então tem a parte, olhando aqui, a parte superior e a parte inferior. Okay? Após a metáfase, nós temos a anáfase. A anáfase é quando acontece a separação das cromátides irmãs. Na metáfase, nós vimos os cromossomos alinhados no polo. Então, o fuso está ligado a cada cromátide pelo cinetócoro. Okay? E na anáfase, há a separação das cromátides irmãs. Okay? Vai haver o encurtamento do fuso mitótico, das fibras cromossômicas, os microtúbulos que fazem
ou que são responsáveis pela formação do fuso mitótico vão encurtar e vai permitir ou vai promover a separação das cromátides irmãs. E essas cromátides vão ser empurradas em direção às extremidades opostas. Essas 4 cromátides são empurradas para essa parte superior e essas 4 para a parte inferior da célula. Ok? Além disso, os microtúbulos que não estão ligados aos cromossomos, os microtúbulos dos fusos, vão se alongar e empurrar, e se empurrar, fazendo com que os polos das células comecem a se afastar, deixando a célula mais longa. Okay? Então, no final da fase, em cada polo há um número cromossômico igual ao que havia na célula-mãe. Lembre-se, na célula-mãe nós tínhamos 4 cromossomos. Na célula-filha, nós veremos 4 cromossomos. Após a anáfise, nós temos a telófase. A telófase, a fase final da mitose, é quando os cromossomos que foram separados, as cromátides que foram separadas na anáfise, começam a se descondensar. Os cromossomos começam a se descondensar. No caso da telófase, a célula está quase completamente dividida e a estrutura normal da célula começa a se restabelecer, como nós podemos ver nestas duas figuras. Então, o fuso mitótico que provocou a divisão, que causou, que permitiu a divisão, desaparece, como nós podemos ver. A formação de 2 novos núcleos, a presença de 2 novas cariotecas. O nucleolo aparece nas células que serão formadas. Okay? Então vai haver um núcleo para cada conjunto de cromossomo. As membranas nucleares, o nucleolo representa os cromossomos descondensando, voltando à sua forma filamentosa e a atividade celular é retomada. O final dessa divisão mitótica é a ocorrência da citocinese. Citocinese é o rompimento ou a divisão do citoplasma que dá origem às 2 células filhas. Okay? Então aqui nós já temos 2 células filhas iguais à célula-mãe. Há uma diferença da citocinese entre a célula animal e a célula vegetal. Na célula animal, há a formação de um anel de actina, onde há um sulco de clivagem que vai provocar uma citocinese contrátil. Então, é como se estivesse enforcando a célula, e vai haver o rompimento. No caso da célula vegetal, por haver a presença da parede celular, não há como haver esse enforcamento. Então, vai haver a produção de uma placa celular. Essa placa celular vai se formar no meio da célula, dividindo-a em 2 células filhas, separadas por uma nova parede. Então, nós vimos a mitose, e antes de partir para a meiose, aqui há um exemplo ou amostra de figuras células em processo de divisão. Nós temos uma célula entérfase, onde há duplicação do DNA, na prófase, onde o cromossomo já está disperso, já o rompimento da membrana nuclear, a metáfase, onde os cromossomos estão duplicados e caminham para o meio da célula, está na placa mitótica, está no meio da célula, a anáfase, onde há a separação das cromátides irmãs, cada uma migra para um polo, e na telófase, onde já é a separação das células, onde há a ocorrência da citocinese. Certo? Então, nós temos as figuras e eu vou passar um trecho para vocês de alguns vídeos exemplificando ou para facilitar melhor o entendimento de vocês com relação à mitose.
visto, agora vamos para meiose, o outro tipo de divisão celular. Okay? Na meiose, é dividida em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 ela é tida como uma fase reducional, porque ao final da meiose 1 haverá duas células com metade dos cromossomos originais. Então, a célula-mãe, a presença de 4 cromossomos, e as células filhas, cada célula filha terá 2 cromossomos. E a meiose 2, ela é tida como equacional, porque essas células filhas, as 4 células filhas resultantes terão a mesma quantidade de cromossomos que as células originárias da meiose 2. Como mencionado nos slides anteriores, a meiose é responsável pela produção dos gametas, produção das células sexuais, ou espermatozoides, ou óvulos, ok? E é o processo de divisão que leva a célula-mãe diploide, que possui 2 conjuntos de cromossomos, à formação de células haploides, que têm apenas um conjunto de cromossomos, a metade dos cromossomos. E no caso dos gametas, no caso da formação espermatozoide e óvulo, que tem a metade dos cromossomos da célula-mãe, durante a fertilização, esses 2 conjuntos vão se unir, os conjuntos haploides vão se unir e vai formar um indivíduo completo. Então vamos lá. Como na mitose nós temos a intérfase, que é a fase que precede a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como vocês podem observar, assim como na mitose, há prófase, metáfase, anáfase e telófase, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2. Então nós vamos começar a meiose 1. Lembrando que antes de entrar na meiose 1, a célula precisa passar pela intérfase, onde a célula cresce, a duplicação dos cromossomos, a preparação da célula para a divisão. E, passada essa fase, a célula entra na prófase 1. A prófase 1, assim como na prófase da mitose, há o rompimento do envoltório nuclear, ao desaparecimento do nucleolo. E os cromossomos duplicados começam a se condensar e também começam a se parear. Cada cromossomo, como você pode observar nessa figura, se alinha cuidadosamente com seu par homólogo, de forma que os dois se combinem ao longo de suas porções correspondentes. Então nós temos o cromossomo se alinhando com o cromossomo homólogo e há uma combinação entre as porções correspondentes, nesses 2 conjuntos de cromossomos. E na prófase 1 é quando acontece o crossing over. Tá? No crossing over é um fenômeno, o crossing over é um fenômeno onde há troca de parte do DNA de um cromossomo com o outro. Okay? No crossing over, duas cromátides trocam fragmentos, como você pode observar nesta figura. Você tem um cromossomo com as regiões homólogas, 2 cromossomos com as regiões homólogas. Quando há o pareamento desses cromossomos, acontece o crossing over, tá? A troca de pedaços ou de fragmentos de DNA. Esse crossing over, os pontos de ocorrência são mais ou menos aleatórios, tá? E sempre que acontece esse crossing over, há a formação de cromossomos novos e misturados com combinações únicas de alelos. Como vocês podem observar, esses 2 cromossomos são diferentes dos cromossomos originais, porque houve a troca de fragmentos de DNA. Após a ocorrência do crossing over, o fuso começa a capturar os
cromossomos e movê-los em direção à placa metafásica. Okay? Então, cada cromossomo vai se prender a microtúbulos de apenas um dos polos do fuso, como nós vimos na mitose. Okay? E os dois homólogos ligam-se a esses microtúbulos de polos opostos. Então, nós vemos aqui, esses cromossomos homólogos estão pareados no centro, na placa metafásica, ligados ao fuso. Nós já entramos então na metáfase 1. Okay? Os pares de homólogos estão alinhados na placa metafásica para a separação. Os pares homólogos então alinhados depois da ligação ao fuso, eles são separados na anáfase 1. Então os cromossomos homólogos vão se separar e vão para as extremidades opostas da célula. Okay? As cromátides irmãs, como nós podemos observar, permanecem juntas. A separação dos cromossomos homólogos. E aqui nós podemos observar que há a identificação, ou a figura nos mostra que houve o crossing over, que houve a troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos. Okay? Então, depois da anáfase, o que vem? Vem a telófase. Na telófase 1, as células recém-formadas são todas haploides. Tem a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Tá? E como nós podemos observar, cada cromossomo ainda possui as duas cromátides irmãs, mas elas não são mais idênticas entre si. Vamos pegar essa imagem, essa figura dessa célula superior. Nós vemos que a cromátide irmã é diferente da outra. E quando você observa todas as células, todos os cromossomos, nós observamos essa diferença. Ok? Então, na telófase continua ou começa a formação da membrana celular, o reaparecimento do nucleolo e os cromossomos começam a descondensar. E, após isso, acontece a citocinese, formando as células filhas M. Encerrado a meiose 1, nós vamos para a meiose 2, que é a etapa equacional. Equacional porque mantém a quantidade de cromossomos das células que começaram a meiose 2, ok? E vai haver apenas a separação das cromátides. Vale lembrar que entre a meiose 1 e a meiose 2 não há duplicação de DNA. Tá? A meiose 2 vai ser muito parecida com a mitose, sem a duplicação do DNA. Não há uma intérfase anterior à prófase 2. Terminou a telófase e teve a citocinese, separou as células, já começa a prófase 2. Então, na prófase 2, os cromossomos condensam-se, a carioteca, ou a membrana nuclear que havia se formado, é rompida, os centrosomos começam a se separar, indo cada um para o polo da célula, o fuso começa a ser formado e os microtúbulos dos fusos começam a capturar os cromossomos, sendo que as duas cromátides irmãs de cada cromossomo será capturada por microtúbulos dos polos opostos do fuso. Feito isso, nós vamos para a metáfase 2. A metáfase 2 é quando os cromossomos, já capturados pelos microtúbulos do fuso, estão alinhados individualmente ao longo da placa metafásica. Então, nós observamos nessas duas células os cromossomos alinhados individualmente. Após esse alinhamento, acontece a anáfase 2. Na anáfase 2, as cromátides irmãs se separam e são levadas para os polos opostos das células. Oposto da célula. Assim como na anáfase da mitose.
Na anáfise da mitose e também na anáfise 2, nós percebemos que os microtúbulos dos fusos que não estão ligados nas cromátides começam a se empurrar, alongando a célula. Nós podemos observar que cada célula vai apresentar um conjunto de cromossomo diferente. Após a anáfise 2, nós temos a telófase 2. Na telófase 2, as membranas nucleares começam a se formar novamente em torno de cada conjunto de cromossomo. Esses cromossomos começam a se descondensar, acontece a descondensação dos cromossomos e também acontece a citocinese. Na citocinese, há a produção ou o resultado de 4 células filhas haploides, certo? Nos quais cada cromossomo tem apenas uma cromátide. E como eu falei para vocês com relação à anáfise 2, a gente também pode observar aqui na telófase 2, os gametas ou as células resultantes são haploides e também não são geneticamente idênticas. Tá? A gente observa que cada gameta, cada célula tem uma amostra exclusiva de material genético da célula inicial, porque ocorreu o crossing over. E uma das razões ou dos motivos para ter vários gametas geneticamente diferentes é o crossing over, tá? Que é a troca de material genético entre cromossomos homólogos pareados na prófase, que também pode acontecer a orientação aleatória dos pares homólogos na metáfase 1, tá? Que também vai permitir uma produção de gametas com muitas variedades diferentes de cromossomos homólogos. Beleza? Aqui também eu vou passar um vídeo para exemplificar a meiose para vocês. Visto o vídeo, então, ficamos por aqui. Espero que todos tenham entendido. Meiose e mitose, divisão celular, a importância da divisão celular, as fases da mitose e as fases da meiose. Ok? Nos vemos na próxima aula e um abraço.